Oi, gente, eu sou a Kátia e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência de ser mãe jovem. Bom, primeiro, eu fui mãe com 19 anos, então assim, pra maioria das pessoas da minha idade, pra maioria das mulheres jovens da minha idade, isso é uma idade muito cedo, né? É muito recente, muito novo pra ser mãe, para entrar nesse mundo da maternidade, mas eu fui mãe aos 19 anos. E assim, para mim foi uma experiência maravilhosa, apesar de ter tido muito medo, né? Porque com 19 anos eu tava na faculdade, eu tava no terceiro ano de faculdade, eu tinha meus planos, eu tinha feito outros planos e eu sonhava em ser mãe, sim, mas eu queria ser mãe futuramente, mas eu queria ser mãe assim, mais tarde, né? Eu queria esperar um pouco, eu não esperava ser mãe tão jovem assim como eu fui. Só que eu sempre falo que a minha idade, ela não é um fator determinante para ser mãe. Muita gente encara esse desafio de ser mãe jovem, muita gente olha para as mães jovens e dizem que você não é capaz, que você vai criar outra criança, que uma criança está cuidando de outra criança, mas isso não é verdade. A idade ela não pode e ela não deve ser um fator determinante para você ser mãe. Então, eu me vi grávida aos 19 anos e eu fiquei desesperada. Eu acho que qualquer mulher na minha idade e na minha situação iria se desesperar, né? Porque você tem outros planos, no meu caso, eu morava sozinha, eu trabalhava, eu tinha minha autonomia, eu tinha minha independência, e me ver mãe naquela situação, naquele determinado momento, pra mim era muito fora de mão. Só que aí eu fui descobrir, eu falei, cara, e agora? Mesmo eu sendo independente, mesmo eu morando sozinha, e meus pais, o que meus pais iam pensar, o que a sociedade ia pensar? Então, ali naquele primeiro momento, eu fiquei desesperada, eu não sabia como eu iria contar para os meus pais, eu não sabia qual seria a reação deles. Só que eu me vi ali num desafio gigante e eu tinha que ser mulher naquele momento. Eu tinha que assumir o que eu tinha feito, né? Mesmo não querendo em um primeiro momento, ser mãe sempre foi meu sonho. Então, pra mim, seria um desafio muito grande. Então eu contei pros meus pais, na verdade a minha mãe descobriu, mas essa é uma história que eu vou contar em um próximo vídeo pra vocês, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, e esse não é o propósito do vídeo. Mas eu contei pros meus pais e em um primeiro momento eles ficaram muito assustados, porque eles também não esperavam aquilo. E se você tá se perguntando se eu era solteira, se eu namorava, se eu tinha algum relacionamento, eu estava solteira na época. Então, assim, ser mãe jovem e ser mãe solteira era uma realidade que eu não estava preparada naquele momento. E nem os meus pais estavam preparados. Até então, os meus pais não sabiam que eu tinha vida sexualmente ativa. Então, assim, imagina, eles descobrem que você tem a vida sexualmente ativa e descobrem que você tá grávida, né? Foi um susto gigante, eles não estavam preparados. Muita gente me pergunta como foi a reação deles, o que eles pensaram, se eles me apoiaram. E, gente, eles me apoiaram, assim, 300%, sabe? Eles foram muito sinceros, eles foram muito claros comigo a respeito de que aquela não era a situação que eles queriam pra mim. Eles sempre foram muito claros de que aquela não era a realidade que eles queriam pra mim, mas que se agora eu estava grávida, eu estava gerando uma vida, eles iam me apoiar, eles iam me acolher e eles iam amar o neto deles, ou a futura neta deles, né? Então, assim, eles obviamente que ficaram chateados, assim, pela situação, né? E eu também, eu não estava preparada, eu não me sentia mãe. Só que, e agora? Eu já era mãe, eu já tinha um bebê na minha barriga, entendeu? Como seria daqui pra frente? Todo mundo me orientou muito a respeito de que minha vida iria mudar,
de que eu não seria mais sozinha, de que aquela situação eu teria que encarar de frente. Então eu estava muito preparada para o que estava por vir. Eu não sabia como seria, eu não sabia se eu ia dar conta, mas eu sabia que eu ia ter que enfrentar aquela situação e que aquilo era pro resto da minha vida, né? E eu acho que quando você se depara com uma mulher que é uma mãe jovem, eu acho que passa isso na cabeça das mães. Eu não posso falar pelas outras mulheres, pela situação das outras mulheres, mas eu posso falar pela minha vivência e pela minha experiência. E eu não estava preparada, eu não me sentia preparada, mas aconteceu e eu tinha que assumir. E o tempo foi passando, eu via minha barriga crescendo e eu não queria, eu não estava preparada. Eu via a barriga crescendo, mas eu não queria estar naquela situação. Tanto que a minha irmã, os meus familiares que estavam muito próximos a mim, sempre comentam que eles não aguentavam mais eu olhar para minha barriga com um olhar de tristeza. Porque eu não queria estar naquela situação, eu não queria ser mãe solo, eu não queria estar na condição de ser uma mãe e ser solteira. Aquele não era o arranjo que eu queria pra mim naquele momento. Eu queria casar e assim, depois eu queria ter filho. Então assim, foi tudo muito diferente. Muita gente pergunta também como eu dei conta de tudo. E assim, eu tive que deixar faculdade, eu tive que deixar trabalho, eu tive que voltar pra casa dos meus pais. Então assim, a minha realidade, o meu arranjo mudou completamente. E você deve estar se perguntando por que eu tive que deixar trabalho, por que eu tive que deixar faculdade. E a minha gravidez ela foi de alto risco. Aos 4 meses eu descobri que eu estava sofrendo um aborto tardio. Eu fui diagnosticada com insuficiência cervical, que para quem não sabe o que é, para quem não conhece, é a insuficiência do útero. Então o meu útero ele não suporta o peso do bebê e ele se abre, eu entro no trabalho de parto conforme o bebê vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai ganhando peso. E aos 4 meses eu entrei em trabalho de parto. E assim, foi um medo terrível, porque foi logo que eu fui descobrir o sexo dele, que eu descobri essa insuficiência. E foi um baque, porque eu não estava preparada, os meus familiares também não estavam assim tão felizes. Eles já tinham se acostumado com a ideia de que teria um novo ser ali, mas eles não estavam felizes com a situação. Então assim, foi uma surpresa de eu estar grávida, foi uma surpresa de eu ter que ficar em repouso absoluto, de eu ter que parar a faculdade, de eu ter que parar o meu trabalho, de eu ter que voltar para casa deles. Então assim, pegou todo mundo de surpresa, mas a gente estava ali junto e a gente tinha que encarar, né? E eu falo que se não fosse pelo apoio da minha família, certamente hoje eu não estaria aqui, o meu filho não estaria aqui. É algo que mexe muito comigo ainda, né? Porque sem o apoio deles, eu não sei o que seria da gente, sabe? E então estar naquela situação pra mim foi muito difícil. E eu acho que uma das coisas também que foram muito difíceis foi encarar o julgamento e o preconceito das pessoas. Porque o meio em que os meus pais estão inseridos era um meio que eles não aceitam mulheres jovens grávidas, mulheres solteiras e grávidas. Então assim, eu fui muito julgada, eu fui muito apontada, todo mundo falava que coitado do meu filho de ter uma mãe assim como eu, que meus pais teriam outro filho para criar, que eu não seria a mãe dele, porque eu não sabia cuidar nem de um cachorro, quanto mais de uma criança. Então você ouvir que você não é capaz de cuidar de outra pessoa, que eles apontarem os seus erros, apontarem o que você fez e ter isso como parâmetro ruim é muito difícil, porque eu já não queria estar naquela situação e ter total falta de apoio de todo mundo foi muito difícil. As únicas pessoas que me apoiaram de fato foram os meus pais e uma amiga linda, maravilhosa, assim, Brenda, eu te amo demais, que inclusive foi minha madrinha de casamento, pra vocês terem noção. Foram as únicas pessoas, assim, que estavam comigo ali 100%, integralmente.
e que não desistiram de mim, não desistiram do meu filho, não desistiram da situação que eu tava, entende? Então, eu acho que uma das coisas que mais implica na maternidade jovem, primeiro, eu acredito que é você se aceitar naquela condição, é você aceitar que aquela é a sua situação, é você se perdoar, porque por muito tempo eu não me perdoei. Os meus pais tinham me perdoado, mas eu não me perdoava, porque eu não queria estar naquela situação. Pra vocês terem noção, eu fui me perdoar quando eu tava grávida de 6 para 7 meses. Então demorou muito pra eu aceitar. E a gente sabe que isso implica no desenvolvimento do bebê, né? Então eu tinha muito medo. Então, assim, quem vê a minha relação hoje com meu filho, quem vê o nosso laço, não imagina tudo isso, não imagina o sofrimento que foi, sabe? Eu tive que ficar de repouso absoluto a gravidez toda, eu não podia sair, eu não tinha amigos, tanto que eu não fiz chá de bebê, eu sei que isso são coisas superficiais, só que eu não fiz por quê? Porque eu não tinha amigos, eu não tinha com quem compartilhar um momento que deveria ser maravilhoso, a não ser com os meus pais. Então, pra que eu ia sair? Pra que eu ia querer sair? Pra que eu ia querer ver pessoas, mesmo que eu não podia? Pra que eu ia querer compartilhar a minha vida, a minha vivência, o meu filho com outras pessoas? Sendo que ninguém estava feliz, sendo que ninguém queria estar nessa situação, sendo que ninguém queria me ver naquela situação. Aliás, queriam me ver lá no oco, queriam me ver desesperada, sozinha, abandonada. Era isso que as pessoas queriam. Tá vendo? Ninguém mandou ir lá e abrir as pernas. Era isso que as pessoas falavam. Era esse o sentimento das pessoas para com aquela situação, sabe? Então foi muito difícil encarar tudo sozinha. Porque eu encarei tudo sozinha. Obviamente que com o apoio da minha família, sim. Só que eu encarei aquilo sozinha e eu não estava preparada para aquilo. Então eu acredito que você se perdoar, primeiramente, é o primeiro passo. Porque quando você se perdoa, quando você se aceita na condição que você tá, aí não tem comentário ruim que vai te fazer desistir, que vai te afetar. Porque você sabe a força que você tem, você sabe o valor que você tem. Então, quando eu me perdoei, eu não deixei com que as críticas negativas perante a minha situação afetassem na minha vida e na vida do meu bebê. Porque eu sabia que a partir dali eu teria que ser forte não por mim, mas pelo meu filho. Então esse foi o primeiro passo para eu conseguir me aceitar naquela condição, para eu conseguir me perdoar e para eu conseguir seguir em frente. O apoio da minha família também foi primordial, foi algo assim que se você se encontra nessa situação, se você conhece alguém que está nessa situação, cara, apoie, não julgue, porque você não sabe o que aconteceu na vida daquela pessoa, você não sabe o que está passando na vida daquela pessoa. Então, assim, apoia, independente da situação. Não abandone a sua amiga que está nessa situação, não abandone seu amigo que está nessa situação, como pai também. Porque eu tinha milhares de amigos que quando me viram nessa situação, me viraram as costas e nunca mais falaram comigo. Nunca mais. Entendeu? Porque quando tá tudo bem, quando você tem algo a oferecer para as pessoas vão estar do seu lado. Mas a partir do momento que você passa uma dificuldade, a partir do momento em que algo inesperado acontece, eles serão os primeiros a te virarem as costas e a te julgar. Então eu não estava preparada para esses argumentos, para essas críticas, para ver todo mundo me abandonando, todo mundo me virando as costas. E eu sei que tem gente que vai estar assistindo esse vídeo e que foram pessoas que me viraram as costas. Então, foram pessoas que me julgaram. Então não é fácil. Mas eu tô aqui, eu tô de pé e eu tô mostrando pra você que tá aí assistindo, que tá aí do outro lado, que eu tô bem, que eu tô viva, que o meu filho tá bem. Que os meus pais não estão cuidando de outro filho, que eu sou a mãe e que o pai dele também tá aqui. Então, assim, foi tudo muito difícil, foi tudo muito complicado. E você se ver mãe jovem, independente da sua idade,
você nunca vai estar preparado. Você nunca vai estar preparado. E aí quando ele nasceu, eu falei, cara, e agora? Agora sou eu. Eu sou mãe de um bebê. Tanto que eu vejo as fotos, né? Vejo as fotos logo que ele nasceu, minhas fotos grávidas. E eu falo, cara, eu era um bebê, sabe? Eu não tinha ideia do que ia acontecer comigo. Eu não tinha ideia de que minha vida ia ser modificada. E, cara, eu sou tão feliz por tudo que aconteceu. Eu sou tão grata por tudo que aconteceu. Porque foram cada experiência, independente de terem sido experiências boas ou ruins, que me fizeram a mulher que eu sou hoje, que me fizeram a mãe que eu sou hoje. E isso é muito gratificante, sabe? Então, assim, essas foram algumas dos desafios da maternidade jovem, né? São os julgamentos, o preconceito de você ser mãe jovem, o preconceito de você estar ali naquela situação, independente de você estar com o seu parceiro ou não, você sempre vai ser julgado. Então, assim, esses foram os meus principais obstáculos, essas foram as minhas principais dificuldades sendo uma mãe jovem, porque eu tive que abdicar da minha vida profissional, eu tive que abdicar da minha vida pessoal para estar suprindo as necessidades de outra pessoa. Tanto que muita gente fala, cara, mas como você sai, como você vai se divertir? E, gente, tudo você tem que remanejar, entendeu? Se antes você saía sozinha, agora você tem que sair com a tua cria. E, gente, vou falar, meu filho vai fazer 2 anos e eu nunca saí sem ele, sabe? Nunca saímos eu e meu marido sozinhos sem ele. Então, é difícil, é complicado. Só que isso vai ser pauta, eu vou continuar esses assuntos em outros vídeos, porque senão esse vídeo vai se estender demais, então eu vou ter que dividir aí em mais partes. Mas no final vai dar tudo certo. E eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil pra você, porque foi muito útil pra mim estar desabafando um pouquinho, estar conversando um pouquinho com vocês. Se você conhece alguma mãe, algum pai que tá passando aí por dificuldade, alguma mãe, algum pai, pais jovens, compartilhe esse vídeo com eles pra eles verem que, poxa, a vida continua, entendeu? Então compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Me siga nas minhas redes sociais também, eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber sempre o nosso conteúdo em primeira mão. E já deixe seu joinha também para estar fortalecendo, para estar ajudando o canal, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado desse desabafo. E é isso aí. Um grande beijo e até o próximo vídeo.